Estudo do perispírito. Então, nós vamos falar sobre o perispírito. Aqui é uma ilustração, né, onde nós temos a foto aqui do cérebro, porque tudo é comandado pelo cérebro. E aqui tem as obras de Kardec, né, de 1857, que começa com o Livro dos Espíritos, a 1868, que termina com a Gênese, né? Depois tem obras póstumas, mas é depois. Aqui é também uma ilustração apenas para a gente lembrar de toda a nossa ascensão, desde quando ainda animais, primatas, aqui a evolução hominal, né? Quando nós começamos. Aqui eu acho bacana essa foto, que é o homem olhando para trás da sua, né, o caminho da evolução. E aqui ele continuando na sua evolução e dando o salto quântico, que é tudo que a gente precisa, né? Dar o salto quântico para a gente ir para o futuro. Então, como eu disse para vocês, nessa apostila, eles abordam os centros de forças, a energia cósmica, eles dão um preâmbulo para poder depois entrar no perispírito em si. Então, nós temos aqui centros de forças e energias cósmicas. Há diversas formas de nos chegar vamos dizer assim, a vida, como que ela nos apresenta, né? Então, há energias que circundam em todo o cosmos, alimentando toda a vida. Elas têm diversas origens e todas possuem características diferentes, vibrações, ondulações, cores diferentes. Então, aqui possuem características, vibrações, ondulações e cores diferentes. Da onde que elas vêm? Elas vêm, umas energias vêm do Sol, que é o espectro solar, onde nós temos as 7 cores do arco-íris. Esse espectro solar é uma das principais fontes que alimenta o ser humano. Alimenta tudo, mas nós estamos falando do ser humano, vamos falar de perispírito. Então, as 7 cores que são vermelho, laranja, amarelo, verde, tem o azul anil, que é chamado azul anil, que é aquele azul bem clarinho, o azul índigo e o violeta. Então, ela vem do Sol, ela vem da Terra, as energias da Terra, ela vem do centro da Terra e são energias primárias, são energias violentas, é do Kundalini chamado. E vem as dos espaços infinitos, que é o ar, raios, fluidos diversos e o prana. O prana nós vamos ver mais lá para frente, é o fluido vital transformado, né? Então, nós vamos ver como que isso acontece. Qual é a nutrição humana? Do que o homem se nutre com essas energias todas? Elas vêm pelos alimentos sólidos e líquidos. Nós temos que ressaltar aqui desses alimentos sólidos e líquidos, principalmente os vegetais. E aqui, gente, não vem nada de que a gente pode chegar e falar, porque comer animal, os animaizinhos, precisamos deixar de comer carne, nada disso. Nós estamos falando em a nutrição favorável. A carne, ela tem os nutrientes dela, que são muitas vezes muito necessários. Tem a proteína animal, que muitas vezes certos organismos não conseguem
essa proteína animal em remédios, em outra fonte que não seja da própria carne. Então, nós não devemos categorizar as pessoas porque comem carne ou não comem carne. Quem não come carne é mais evoluído, quem come é menos evoluído. Gente, não vamos nunca tecer os nossos comentários, a nossa ideia a respeito das pessoas por conta disso. Há pessoas que têm necessidade, não conseguem assimilar a proteína animal, e eu sempre uso como exemplo chave, assim, que eu acho que acaba com essa discussão. Chico Xavier comia carne porque ele tinha necessidade, ele era um organismo bastante fragilizado, e ele era praticamente obrigado, mas ele tinha a carne na sua alimentação. E Hitler era totalmente vegetariano. Eu uso esse exemplo que é para a gente não ficar com essas ilusões e esses julgamentos de taxar as pessoas, né, por conta, às vezes, de uma alimentação. Então, os alimentos... E por que nós falamos, então, dos vegetais, já que eu falei tanta coisa? Dos vegetais, dar realce aos vegetais. Porque ele vem da terra, né? Ele está lá, ele está plantadinho na terra. Então, ele, além de pegar todos os nutrientes do sol, as energias cósmicas do sol, as cores, que ele faz a fotossíntese, ele tem a terra, ele tem o solo, que contém nutrientes riquíssimos. Então, quando nós comemos um vegetal, quando nós comemos uma fruta, nós estamos acrescentando àquela alimentação nutrientes, vitaminas, vitaminas, amina, que é uma vitamina muito importante para o organismo, né? E que vitaliza toda a parte do corpo físico. Por onde que nós fazemos essa nutrição? Através do aparelho digestivo, com toda a sua trajetória, né? No intestino delgado, ele faz toda a apreensão dos nutrientes necessários no intestino grosso, que é o final desse processo da digestão. Nós colocamos para fora, através das fezes, aquilo que é dispensável para o organismo, né? E todo o aparelho digestivo, que vocês já sabem, né? Começa pela boca, esôfago e cai aqui no estômago, fígado, que tem outra importância, que é a bilis, e assim por diante. Então, nós pegamos pelos alimentos, nós pegamos pelo ar atmosférico, quando nós respiramos e expiramos, isso através do aparelho respiratório. Então, cada vez que nós inspiramos, nós estamos pegando o oxigênio, a respiração de Deus, nós estamos mergulhados no fluido cósmico universal, da onde sai tudo o que nós conhecemos, tudo o que nós sabemos, porque ele deriva do fluido universal, que é o hausto do Criador, né? Está lá na Gênesis, hausto do Criador, poder do todo sábio, né? Eu sempre digo, a gente pode passar um dia sem comer, né? Até a gente passa mal, mas a gente até consegue. A gente consegue passar sem beber, é outra coisa bastante difícil, mas se não tiver outro jeito, mas não conseguimos parar assim, viver sem respirar. Um minuto que a gente tampa o nariz, a gente já vê o quanto é importante o ar que a gente respira, né? E ele vem através do aparelho respiratório, que começa pelo nariz, vai pela traqueia, vai para os pulmões, nos pulmões tem os brônquios, os bronquíolos, que fazem a limpeza de todo o ar, e quando
no sentido contrário, quando expiramos, retiramos a sujidade, inclusive que vem a limpeza do próprio sangue, né? Então, o gás carbônico, tá? Bom, e a energia espiritual ou o fluido cósmico, que é absorvido pelos centros de força. Pelos centros de força e pela pele. A pele também é importante, só que a pele ela vai tanto pegar a parte do sol, né, quanto da energia espiritual, tá? Vamos para a próxima. Gente, se vocês tiverem alguma dúvida ou qualquer coisa assim, vocês dão um toque, tá? Então, nós falamos que os centros de forças é que vão captar essas energias cósmicas. E os centros de forças são chamados chakras também. E aqui a diferença de nomenclatura é assim: tem os plexos que estão no corpo físico, os chakras, normalmente a gente diz do dupletérico, e os centros de força no perispírito. Aquele Luiz Sérgio, ele tem um livro, Dois Mundos tão Meus, que ele faz essa distinção, inclusive, da nomenclatura, né? Centro de energia espiritual, os chakras ou centros de força. Centro de energia espiritual, situados no perispírito, pelos quais transitam os fluidos energéticos de uns para outros envoltórios do espírito encarnado. Ou seja, os chakras, eles ficam, né, no perispírito, no dupletérico, e desembocam nos plexos no corpo físico. Então, eles são responsáveis de, além de captar a energia cósmica, que nos dá o alimento, nos dá a sustentação vital, que também nós vamos ver lá para frente, eles têm a tarefa de passar de um para o outro, de um corpo para o outro, essas energias. Então, lá do espírito para o perispírito, e deste para o dupletérico, e deste para o corpo físico. Então, aqui tem a ilustração, né? Onde nós temos os chakras, nós temos 7 chakras principais. Fora esses 7 chakras, que são chamados chakras magnos, nós temos os chakras menores, que estão na palma da mão, tem nos cotovelos, né, no ombro, que são pontos energéticos de vital importância, tanto para o nosso equilíbrio, quanto para o nosso trabalho. Aqui, bem pegadinho ao corpo, como se fosse um corpo físico, nós temos o duplo etérico, e nesta volta toda nós temos o perispírito, e na mais externa, nós podemos dizer que é a aura, tá? Aqui nós temos os chakras, vocês já conhecem bem, todos já são passistas, né? Mas aqui o básico, né? Aqui nós temos o seguinte problema. Há muitas nomenclaturas que colocam o genésico ou o umbilical. Eles estão todos ligados, tá? Nós trabalhamos bastante com no caso, o esplênico. Então, ele é de cor alaranjada, que seria o esplênico, só que ele fica um pouco mais aqui para cima. Isso daqui é a nomenclatura de outros estudos, né? Mas todas as figuras que nós pegamos, elas são assim, tá? Então, aqui nós temos o básico. O básico trabalha junto com o genésico e o umbilical, tá? Tem o esplênico, aqui o gástrico, aqui o cardíaco, o laríngeo, o frontal e coronário. Vocês percebem que o básico
ele é direcionado para baixo, porque ele recebe a energia primária, que é o Kundalini, que vem do centro da Terra. E aqui é o coronário que recebe as energias vindas do plano espiritual. Aqui nós temos a figura representativa de todos os chakras, para que a gente perceba que não é só na frente, gente, é atrás também. Então, ele tem o seu correspondente nas costas também. Por isso, às vezes, a gente está com dores nas costas e a gente não consegue entender, mas, às vezes, é a disfunção dos chakras que nos causa essas dores, muitas vezes, né? Aqui nós temos um chakra muito importante, né, para a mediunidade. Bom, vamos correr. Os chakras, por eles flui a energia espiritual ou cósmica. Do Sol, pelas cores. Do cosmo, pelo fluido vital, ou prana. E do centro geológico do planeta em estado ígneo, a Kundalini. Atuam onde lhes são correspondentes. Quanto mais ativo, maior capacidade de energia comporta, acarretando maior faculdade psíquica correspondente. Explicando. Então, pelos chakras, fluem as energias espirituais ou cósmicas, né? Então, através dos chakras é que nós vamos captar essas energias. E quais energias? Do Sol, nós captamos o espectro solar, que são as cores do arco-íris, tão importante para a manutenção desses chakras. Por que elas são importantes? Porque a cor, ela tem a vibração própria. Cada cor, ela entoa uma nota musical. Cada nota musical tem a sua vibração. Então, quando, no caso, nós captamos o Kundalini aqui, pelo básico, essa figura, olha, vocês veem que elas estão mescladas, porque é isso mesmo o que acontece. Elas vão se mesclando, elas vão entrando por diversos chakras, olha. Aqui são os chakras correspondentes para a captação dessas cores em maior quantidade. Só que quando elas entram, elas vão entrando, elas vão formando um redemoinho, um turbilhão, que elas vão subindo, elas vão para o coronário e depois retorna, né, à fonte de origem, tanto o Kundalini para a Terra, como do coronário para o cosmo. E depois elas voltam a fluir, porque daqui nós estamos recebendo direto a energia do cosmo e aqui direto a energia da Terra. Pelos demais chakras, as energias correspondentes à tonalidade vibratória de cada cor, de cada chakra. Então, quando entra aqui o Kundalini, né, pelo chakra básico, nós recebemos um Dó, Ó. Então, a escala musical, então, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Percebe? A diferença de cada nota, de cada movimento. E esse padrão vibratório é que vai fazer com que o nosso organismo entre em harmonia. Quando nós estamos harmônicos, e vai, como diz aqui, ó. Então, ela entra pelo Sol as cores, do cosmo pelo fluido vital, ou o prana, né, que são absorvidos por esses chakras, e do centro geológico do planeta em estado ígneo. Nós sabemos o que é estado ígneo, né? É esse estado líquido que a gente vê dos vulcões, né? Que é chamado Kundalini.
eles atuam onde eles são correspondentes, ou seja, essas cores, como eu falei, elas vão atuar nos órgãos que são correspondentes a essas cores. Por quê? No curso de passes a gente fala sobre isso, né? Cada órgão, ele vibra num determinado padrão. Então, cada órgão, ele vai corresponder a uma nota, né? Quanto mais ativo, ou seja, quanto mais atividade tem naquele determinado chakra, maior capacidade de energia comporta. Então, se nós estamos com o chakra aberto, que nós estamos bem, que a gente está fazendo um trabalho, né, de reforma íntima que faz com que a gente vá se abrindo para o homem novo, né? Ele vai ter uma capacidade de energia aumentada. O que vai acarretar isso? Uma maior faculdade psíquica correspondente àquilo. Então, se nós estamos, vamos dizer, com o chakra, vamos dizer, o gástrico que é responsável pelas nossas emoções e tal. A gente está de bem com a vida, quando ele está aberto, quando ele está amplo, né? E, então, nós vamos ter uma capacidade maior de digestão, não vamos ficar amargando aí pelos cantos e assim por diante. Deixa eu correr. Aqui é a entrada, né? Essa outra figura também caracteriza bem o vermelho, vocês estão vendo? As cores vão se misturando conforme as energias vão circulando pelo organismo, nos dando pontos de equilíbrio. E ao contrário também acontece, gente, quando os chakras estão fechados e nós estamos zangados com alguma coisa ou não estamos bem, eles não transitam com essas cores todas de uma forma harmônica e nós acabamos ficando doentes. Aqui, os chakras e os plexos, eu falei, os chakras estão no perispírito, no duplo etérico, e os plexos estão no corpo físico. O que são os plexos? São gânglios, são reuniões de gânglios que partem do sistema nervoso central para o sistema nervoso periférico. Conforme ele vai, ele entra, ele se espalha, ele vai com filamentos e fazem conjuntos de gânglios em determinados órgãos, tá? Então, isso são os plexos. Os plexos estão no corpo físico. Então, aqui, por exemplo, olha, o chakra, ele entra, aqui ele vai entrando, ele pega o sistema nervoso central, que é pela medula. Essa medula, ela se divide, que é o sistema nervoso central, no sistema nervoso periférico, da onde vai em gânglios, em aglomerados de gânglios, distribuir a energia para certos órgãos, tá? Então, e são os pares de nervos, que a gente estuda isso também, como pares de nervos, né? E isso tudo está ligado às glândulas endócrinas. Então, no coronário, nós temos a epífise ou a pineal, que aqui a glândula da mediunidade, uma das principais glândulas, uma hora, se quiser, depois a gente fala. Não dá para falar nela, porque ela regula uma série de coisas, principalmente sono, mediunidade. Aqui, então, ela está ligada ao coronário, a glândula pineal ou epífise. Aqui é a glândula pituitária ou hipófise, outra principal glândula, que é o frontal, está ligado ao frontal. Então, os nossos chakras, eles estão ligados às glândulas endócrinas. Aqui é o laríngeo, que está ligado na tireoide e na paratireoide. Aqui, o cardíaco está ligado, a gente fala no coração, né? A gente acha que ele atua no coração, não, ele atua no timo,
que é a glândula endócrina do coração, que está um pouquinho atrás do coração. Então, quando a gente ativa os nossos chakras para os nossos trabalhos, nós estamos ativando a glândula, viu? Aqui a glândula adrenal ou a suprarrenal, né? Que está ligado, olha, o gástrico, o esplênico. O esplênico é o baço e o pâncreas. E o gástrico está ligado a essa suprarrenal, que é a glândula adrenal, e o pâncreas também. Aqui é o genésico, que é um chakra importantíssimo, e nós não ativamos ele, isso já foi falado várias vezes, né? Porque é a glândula da sexualidade, ele está ligado ao ovário na mulher, no feminino, e aos testículos no masculino. Então, quando nós ativamos o chakra básico, automaticamente, que é a entrada da Kundalini, ele está ativando o genésico também. Como? Alguém estava falando? Acho que não, Dora. Acho que só abrir o microfone. Ah, tá. Então, aqui, o básico sacral é o plexo. Aqui são os plexos, aqui os chakras. Básico, sacral, genésico, hipogástrico, esplênico, mesentérico e assim por diante. Vamos para a próxima. Aqui, chakra por chakra, gente. Básico é o chakra básico, né, ligado à sexualidade. E aqui, como eu falei, aos testículos e ao ovário. Tá? Então, é o chakra da alegria, é o chakra que nos desperta, e é o chakra da criação, gente. É importantíssimo a gente saber que todo o poder criativo está nesse chakra, tá? Vamos lá? O esplênico, gente. O esplênico, ele está ligado tanto ao sistema digestivo, quanto ao circulatório, e é o principal chakra de entrada da energia cósmica. E, inclusive, o esplênico, quando ele está aberto, quando ele está em perfeito funcionamento, ele é um dos chakras que faz o milagre da cura. Quando nós temos no magnetismo, são os passes magnéticos, que a pessoa coloca a mão e para a dor na hora, consegue, assim, perfeitos milagres, né, que a gente fala, curou, a grande maioria é o esplênico que está num funcionamento excelente. Aqui o chakra gástrico, né? O gástrico, ele regula a manipulação e assimilação dos alimentos, influi sobre as emoções e a sensibilidade. Ele é o centro do poder. E pode ver, né? Quando a gente está mal, a gente já logo grita no estômago, né? Se ele estiver aberto, a vida emocional da pessoa estará bem. E se ele estiver fechado, a pessoa poderá ter grandes descontroles emocionais, tá? E ela pode viver na fantasia, viver fora da realidade, caso o gástrico esteja fechado. Vamos lá? Cardíaco. O cardíaco, através dele, flui energia de ligação com a vida, né? Então, ele regula as emoções e os sentimentos. Aberto, ele tem capacidade de amar as pessoas, amar a vida e amar a si próprio, né? A nós mesmos. E quando ele está fechado, ele terá imensa dificuldade de amar. Ele normalmente rejeita a vida
e ele faz tudo para sabotar a sua felicidade, a sua alegria, quando o cardíaco está fechado. O laríngeo, ele é o chakra da fala. Meu laríngeo deve ser enorme, gente, porque, ai, como eu falo. Então, ele é o chakra da expressão verbal, né? Ele está ligado ao uso das palavras. Ele influi sobre a audição mediúnica. Está também ligado à tomada de responsabilidades. Aquelas responsabilidades, quando a gente pega e fala, não, eu vou assumir e tal, normalmente é o laríngeo que está agindo. Ele não, quando ele está fechado, ele não receberá o que lhe é dado, terá uma visão negativa da vida, né? E ele sempre vai olhar as coisas de uma forma negativa, por sofrimentos, violências, privações, humilhações, sempre vai estar voltado para a infelicidade. O frontal é esse chakra importantíssimo que entra pela glândula hipófise, que nem eu falei, né? E ele regula as atividades da inteligência, influi no desenvolvimento da vidência, tem ligações com a hipófise, está ligado à capacidade de visualizar e compreender os conceitos mentais. Tá? Quando ele está aberto, a pessoa tem ideias, serão seguidas de ação correta para realizar essas ideias. Quando ele está fechado, que ele está com algum envolvimento, ele terá conceitos mentais confusos ou imagens sobre a realidade que são geralmente negativas. E ele acaba por projetá-las, formando conceitos negativos. Então, aquele ó vida, ó mundo, ó azar, né? Nada funciona, tudo é contra mim, né? E ele vai perdendo contato com a verdadeira realidade. Ele vai formando realidades próprias, né? Então, são aquelas pessoas que a gente fala de confusão mental. Nunca sabem dar respostas objetivas e tem aquela confusão mental. O coronário é o chakra de ligação com o plano espiritual, influi sobre os demais centros de força, influencia o desenvolvimento mediúnico por sua ligação com a epífise, que é a glândula pineal. Então, a sua reativação dá continuidade da consciência no sono e nos desdobramentos. Quando ele está aberto, ele tem uma perfeita ligação com a espiritualidade, e quando ele está fechado, que ele está envolvido, a pessoa provavelmente terá uma ligação com a espiritualidade de uma forma bastante difícil. Ele terá dificuldade para entender as coisas espirituais. Estará mais ligado à matéria, né? O coronário é o mais importante dos centros de força em razão de seu alto potencial de radiação, uma vez que nele está a ligação com a mente, né? Ele assimila os estímulos do plano superior e orienta a forma, movimento, a estabilidade, o metabolismo orgânico e a vida consciencial do ser. Então, a gente vê aqui nessa ilustração que ele está ligado a todas as glândulas. Ou seja, ele acaba, porque é a mente, né? Ele acaba projetando toda essa ligação. Então, aqui ele está ligado a tudo. Aqui o ser humano ligado à espiritualidade maior através do coronário. E aqui é a Kundalini, né? Que é essa força primária que entra, que faz a circulação da energia primária, e aqui o coronário, que faz a ligação com a energia espiritual. Aqui nós temos os canais de energias, que são os chakras, olha como eles transitam, né? Aqui o básico, aqui vem aqui o esplênico, o gástrico, o cardíaco,
laríngeo, frontal e coronário. E esse emaranhado de coisa aqui, ó, são as correntes energéticas, gente, tá? Vocês podem ver como tem aqui o aglomerado, que são os chakras que captam, mas nós temos chakras por todo o nosso corpo. E essas correntes aqui é como se fossem as veias e as artérias do plano extrafísico. São chamadas de nadis, tá? São as correntes energéticas que alimentam o nosso corpo. Quando a gente dá passe, nós mexemos com tudo isso aqui, gente. E quando a gente pensa, porque passe é energia direcionada aos chakras, que vão acionar todas essas correntes energéticas e com a nossa vontade, o nosso pensamento, nós ativamos tudo isso aqui. É invisível, mas é exatamente assim. Então, aqui nós temos os chakras espirituais, que é do plano espiritual, que é coronário e frontal, os chakras emocionais, que são também do plano astral, chamado plano astral, é que depois, bom, tem a última que eu vou dar, o último slide lá, dá para separar. Isso daqui é praticamente separação dos corpos, né? Então, aqui são os chakras emocionais, que é do plano astral, que é o laríngeo e o cardíaco, e aqui os chakras fisiológicos, que lidam com as coisas mais do chão, da matéria, né? A força primária aqui do básico, o esplênico e o gástrico com a alimentação. Vamos lá? Aura. Emanação fluídica dos seres, animados e inanimados, com amplitudes variadas, substância do corpo etéreo em torno do corpo denso. Cores, brilhos e tamanhos variados, dependendo do padrão vibratório, emoções, sentimentos, doenças, etc. Forma ovalada, contorna a superfície do corpo, sendo mais ampla na cabeça. Então, a aura, gente, a aura ela tem a forma ovalada e ela é a emanação do corpo físico, vamos dizer assim. A bem da verdade, ela é uma emanação fluídica mesmo, ou seja, energética, né? Ela tem diversas amplitudes, tem Chico Xavier, por exemplo, a NASA uma vez veio medir, parece-me que ele tinha 50 metros de aura. Nós também temos 50, viu? Milímetros, tá? Uns 5 centímetros, e olhe lá a nossa aura. Ela vai variar nas cores, em diversas cores, dependendo do nosso estado emocional. Então, às vezes, você pode ver uma aura de manhã verde, azulada, e de repente à tarde ela está amarronzada, porque aí você teve vamos dizer assim, um distúrbio emocional, e ela vai mudando tanto de brilho quanto de cor, dependendo aqui, ó, do padrão vibratório das emoções, dos sentimentos, tá? Então, ela é uma substância do corpo etéreo em torno do corpo denso. E ela tem, às vezes, raios, tem diversas manifestações da aura, dependendo exatamente de tudo isso. Dona, então, aqui, oi. A aura, tem como tirar foto dela, né? Tem. Nós já vamos ver. Nós já vamos ver as fotos Kirlian, tá? E tem gente que vê a aura sem máquina, sem nada. Tem pessoas que leem a aura, conseguem ver a aura a olhos nus, tá? Entendi. Tá, então ela é visível, sim. E Tá. dependendo do estado que a gente está, e quando nós estamos adoentados, ela pega uma coloração cinza, ela vai ficando menorzinha, mais perto do corpo físico,
E quando a Bem pessoa densa, né? está à beira da morte, ela pode se apresentar negra e praticamente se confundindo com o corpo físico. Ela some, porque aí ela já não Tá. tem mais a emanação do plano espiritual, né? Tá aqui, olha, as diversas projeções da aura, né? Através da emanação do corpo etéreo. O corpo etéreo, ele vai coordenar as emoções, vamos dizer assim, e vai ter essa emanação. Aqui a aura, olha, colorida, tem vezes que ela está brilhante, enorme, a nossa, mas eu posso Nossa, dizer 50 centímetros. A nossa 50 centímetros só, né? 50 centímetros, A nossa 5 aula. centímetros já está de boa medida, viu? Tá. Quem consegue 50 centímetros Ou de né, aura? Dora? Hã? Ou Ou olha lá, estou Ou falando 5, porque eu já estou colocando a gente como anjinho, viu? Reforma Nossa, íntima, né? eu chutei Então, alto. Olha, mas ela é sempre, fala, a aura é sempre colorida? Ela não, sempre. ela pode, ah, tá. Não, é assim. Quando ela está mais, dependendo do chakra ou da tua emoção, ela vai projetar a cor predominante daquela emoção que você está, mas ela normalmente é colorida porque ela é uma somatória das tuas emoções e da forma que você está. Ela pode ser brilhosa, ela tem um brilho, expande quando você está bem, quando você está alegre, quando você está positiva. E ela vai diminuir tanto de tamanho, quanto de brilho, quanto de coloração, quando nós estamos adoentados ou extremamente triste. Uma pessoa depressiva tem a aura escura, bem diminuída, quase próxima ao corpo físico, e com muito pouca cor, normalmente vai para a cor amarronzada, cinza, vários tons de cinza quando está depressiva, deprimida e adoentada, e chegando a ficar negra, escura, apagada quando está próximo da morte, tá? Então, é isso. Agora, no geral, ela sempre tem um pouco de cor, porque nós não somos uma pessoa fixada sempre de um mesmo jeito, né? Nós temos variação. A gente pode estar deprimido, tá lá meio cinzinha, mas entra o nosso cachorrinho de estimação, abanando o rabinho, pulando na gente, pronto. Nossa aura já saiu do cinza e foi ali, né, para o laranjinha, está lutando para sorrir, a gente começa a brincar, aquilo vai se expandindo e ela vai se colorindo, tá? Então, ela é uma emanação do nosso estado emocional. Essa figura aqui mostra bem este vermelho ligado, que é como uma raiz, é o chakra raiz ligado à terra, tá? Gente, eu estou correndo porque é muita coisa, gente. Eu queria ter tempo, mas não tem. Aqui é a foto Kirlian, tá? 1930, Kirlian fez a máquina Legal. onde ele conseguiu fotografar a aura. Nós temos a alma das coisas. Então, aqui, olha, a palma da mão, aqui a ponta dos dedos. Isso tudo aqui a gente vê a presença do duplo etérico, da nossa aura, da expansão da nossa energia. A alma das coisas, tudo tem aura, tá vendo? Porque tudo tem energia. Nós somos átomos, gente, tudo. Então, tudo aqui, olha, um cristal, olha o cristal, gente, olha o que é lilás aqui, que é a cor do coronário, tá? Olha o que ele tem na hora que eu falei dos chakras, vocês só visualizaram, né?
mas eu não lembro se eu falei as cores correspondentes. Aqui um celular, ó, uma peça, não é bem o celular, que naquela época não existia, mas é algum aparelho aqui. Olha a aura, né? Olha uma folha, gente, que coisa mais linda, tá? Aqui, ó, o vermelho, egoísmo e a força, egoísmo e força física. Quando é fotografada a aura e está assim, vermelho, laranja, então a pessoa é uma pessoa que está num estado egoístico, né? E a força física. Verde de cura, quando for, uma pessoa que tem uma predominância para ser um médium de cura. Laranja, saúde física. Amarelo, da intelectualidade. O azul, espiritualidade. O preto, a morte, a melancolia, a depressão, né? Quando a aura começa a ficar mais apagada, com menos cores. Aqui, olha, é a mesma coisa, gente. Não vai dar tempo, mas são cores variadas envolvendo todo o corpo, né? Mulher alegre com energia física, inteligência e com espiritualidade acentuada. A cor escura envolvendo o corpo pode significar morte. Essa mulher foi assassinada uma semana depois, retornando para sua casa. Isso aconteceu na França. Ela foi fotografada assim, mas ela já tinha uma aura que estava se escurecendo, tá vendo? Ela ia diminuir até chegar aqui, quando ela foi assassinada. Aqui, olha, a aura em diversas cores, fotografada em diversas pessoas e oportunidades diferentes. Perispírito. O que é o perispírito? MOB. É a abreviatura de modelo organizador biológico. Então, o perispírito é o modelo que vai organizar o corpo físico. É uma das funções. Aqui, a função instrumental, o que é? O que ele serve de instrumento. Então, ele serve como modelador biológico, tá? Organizador biológico, ou seja, ele vai formar o corpo físico. Então, antes de nós termos o nosso corpo físico, nós temos o perispírito. Então, o perispírito é formado e é uma forminha. Dentro dessa forminha vai se formar o corpo físico. Concentração do fluido cósmico universal, condensado sobre o princípio inteligente, o que faz a individualização do espírito, e sem a qual não há espírito individualizado em nenhuma das esferas. O que diferencia é a quintessência dessa materialização. Que tudo isso quer dizer? Nós somos o princípio inteligente do universo, né? Ou seja, nós somos mônadas, nós somos fascículos de luz, como nos diz Joana de Ângeli. Quando nós somos formados, nós somos fascículos de luz. E estamos envolvidos nesse fluido universal que nós nos misturamos com estamos meio misturados, vamos dizer assim, com esse fluido, com essa energia cósmica. Quando nós vamos densificando, que nós vamos caindo no vórtice da evolução, para podermos nos tornar espírito com E maiúsculo, vamos dizer assim, porque aqui é o espírito com E minúsculo, né? O fascículo de luz. Nós vamos condensando matéria em torno desse princípio inteligente. Então, no começo, nós somos só não, é tudo, né? O princípio inteligente. Eu digo só porque nós estamos como que misturados.
nós não vamos conseguir distinguir, vamos dizer, como se fosse a olho nu, aonde está cada fascículo, cada princípio inteligente, cada fascículo de luz. Quando nós vamos caindo no vórtice da involução, nós vamos criando massa em torno desse princípio inteligente. Vamos condensando matéria. Essa condensação de matéria em volta do princípio inteligente é que vai formar o perispírito e a individualização do princípio inteligente. Então, conforme nós criamos essa massa em volta daquilo que nós somos na origem, fascículos de luz, princípio inteligente, nós ganhamos a nossa individualização. Nós somos mônadas, porque nós temos um centro, que é o princípio inteligente, o fascículo de luz, mas em torno de nós nos individualizamos através do perispírito. Conforme nós nos materializamos mais, nós vamos criando mais massas em torno do perispírito, tá? Em torno desse princípio inteligente, fazendo com que o nosso perispírito fique mais materializado. Ele vai, isso que diz aqui, no que faz a individualização do espírito, sem a qual não há espírito individualizado em nenhuma esfera. Ou seja, nós podemos estar lá junto do Pai, se nós não temos o perispírito, a gente se mistura, a gente se confunde. Então, o que vai diferenciar é a quintessência dessa materialização. Quando nós somos espíritos menos evoluídos, nós temos uma maior quantidade de matéria em torno da nossa essência. Conforme nós vamos evoluindo, que nós vamos nos tornando anjos, por isso que diz do átomo ao arcanjo, conforme nós vamos nos tornando anjos, nós vamos nos purificando, o nosso perispírito vai perdendo matéria, vai ficando cada vez mais quintessenciado e, portanto, mais, vamos dizer assim, menos individualizado, porque nós vamos sendo abraçados pelo cosmo novamente, só que continuamos individualizados, porque é tão rarefeita a matéria que ele parece se misturar novamente, mas ele já tem e não perde aquela película em volta do seu princípio inteligente que vai continuar individualizado, tá certo? O que vai variar é realmente a quintessência da matéria. Quanto mais brutal nós somos, quanto mais brutos somos, mais materializado mais matéria temos no nosso perispírito. Haja visto que temos espíritos tão materializados que não têm condição sequer de atingir o umbral inferior, como a gente diz. Fica na crosta. E há o reencarne compulsório, porque o perispírito é tão denso, é tão pesado, que ele não consegue se sublimar e ir para o plano, nem para aquele umbral horroroso lá, ele não consegue ir, ele fica na crosta e é novamente reencarnado. Tá? Deu para entender? Aqui, ó, essa figura que é igual à da passada, né? É o perispírito condensado na matéria. Aqui, ó, ligação entre espírito e corpo físico é outra função instrumental, né? Ou seja, ele é instrumento
da ligação entre o espírito e o corpo físico, transmissor e receptor de sensações e pensamentos. Ele individualiza o espírito. Quanto mais evoluído, mais etéreo é o perispírito. Aqui são as diversas camadas etéreas, tá? Então, a gente pensa que o perispírito, por exemplo, o corpo etéreo, mas principalmente o perispírito, a gente acha que é aquela cebola, né? Então, tem o corpo físico, depois tem a outra camadinha, que é o duplo, depois tem a outra camadinha lá fechadinha, que é a parte externa, que seria uma cebola. Não é bem assim, viu, gente? Ele se projeta aqui, a parte que está mais perto, vamos dizer assim, e ele vai, no caso, se projetando, tá? Até se fundir ali para perto do espírito, tá? Aqui é a parte mais perto da matéria, e ele tem camadas, né? Ele vai, ou aqui no caso seria mais perto do duplo etérico. Vamos lá, correndinho. Outra função, ele é instrumento de ligação entre o espírito e o corpo físico, transmitindo ordem, enviando sensações através dos chakras e plexos. Então, aqui nós temos o espírito, que é o princípio inteligente, aqui o espírito mandando ordem para, aqui, ó, perispírito, duplo etérico e corpo físico. Então, aqui ele manda a ordem para a execução do corpo físico. E daqui é o contrário, o corpo físico manda as sensações para o espírito. Então, o corpo físico é a sensação, duplo etérico, nós podemos dizer que seriam as emoções, né? Que junto forma a alma, e o perispírito, que envia essas emoções, e o espírito interpreta o sentimento. Interpretando o sentimento que está ali no espírito. Eu não sei se vocês lembram, mas aí vem a aula de psicossomática, né? Então, os sentimentos que estão no espírito, que é milenar, vai dar a ordem para isso tudo aqui, que é feito através da mente. Aqui, gente, é os plexos, né? Aqui, os que nós já vimos, os chakras, e aqui é o corpo físico nos plexos, só para ver que há essa transmissão, né? Que conforme entra, pega os plexos e vai para os diversos órgãos, né? Então, dependendo da emoção, vamos dizer, do sentimento do espírito, que manda a ordem, entra no corpo físico como sensação, né? No perispírito como emoção, projeta, e o corpo físico sente a sensação, aonde vai ter dor de estômago, dor de cabeça, vômito, e aí vai, ou alegria, gratidão pela vida, e etc. Outra função sustentadora, né? Aí é a função do perispírito sustentadora, garante que ele vai sustentar. Bi, você precisa sair, querida? Então, ele tem uma capacidade sustentadora aqui, garante a vitalidade do corpo físico, transferência do fluido vital. Então, uma das funções muito importantes do perispírito é essa sustentação, inclusive do corpo físico. Gente, nós somos sustentados por energias. O que nos dá a vida? É a comida? Não, gente, é a energia. É o fluido vital, né? Quando nós vamos encarnar, lembra que eu falei? Nós temos diversos fluidos no cosmos. Mas o único fluido que somente o espírito que vai se reencarnar pode pegar é o fluido vital.
Ele está lá no depósito, fechadinho, com cadeado. Espírito nenhum que está transitando pelo cosmo pode pegar. Está lá, está fechadinho. Tem guardião lá, não pode. O único espírito que pode pegar o fluido vital, que é vital, vida, é o espírito que vai se reencarnar, que vai reencarnar. Por que só ele pode pegar? Porque ele vai precisar animar a matéria. Então, tudo isso que nós estamos aqui, que eu estou, né, fazendo gestos e falando e me expressando, isso tudo vem do fluido vital. Por isso, quando Kardec pergunta, né, fala para os espíritos, que os espíritos falam, né, do Deus, espírito e matéria. Então, o Kardec fala, então, são esses 3 elementos, Deus, espírito e matéria. É isso que os espíritos respondem. E junte-se a isso o fluido cósmico e o fluido vital. Por quê? O fluido vital é o que dá a vida para o organismo. Por isso, quando nós vamos reencarnar, que nós fizemos todo o nosso plano ali para reencarne, que nós formamos o modelo organizador biológico, formamos o nosso perespírito. O que eu vou ter? Vou ter uma doencinha aqui, vou nascer sem um braço ali, porque eu pedi que eu queria passar por essa experiência, por conta daquilo que eu fiz, a minha consciência me cobra, né? Então, assim, quanto tempo eu vou ter de vida? 50 anos, 30 anos, 20 anos, uma semana, 2 dias, 80, 90, 100 anos. A gente pega esse fluido vital que vai nos sustentar durante esse período de vida que vamos ter. Aí, gente, tá bom, então se eu tenho 80 anos, eu só vou morrer com 80 anos? Não, posso morrer com 20, tá? Eu posso morrer me suicidando, fazendo um suicídio direto e indireto, suicídio consciente e inconsciente. Então, dependendo do que eu vou fazer da minha vida, eu posso perder esse fluido, porque ele é a vitalidade do meu organismo. O meu organismo está se movimentando dependendo desse fluido. Agora, eu sou uma pessoa que bebo, fumo, me drogo, né? Não durmo. E aí nós vamos ver a importância de dormir. Então, eu faço uma série, não durmo, porque estou com atividades sexuais descabidas, desproporcionais. Eu estou queimando meu fluido, gente. Meus órgãos vão entrar em falência. Meu órgão vai entrar em falência, e aí meu perispírito não vai ter como mandar o fluido necessário para ativar aquele órgão. Eu morro com 20, com 30, né? Com 50, fumo pra caramba, né? Intoxico todos os meus pulmões, contraio uma doença séria por conta dos meus desatinos. Aí meu órgão entra em falência, qualquer que seja ele. Lembra que eu falei nos chakras, de um chakra passa para outro a energia que nós vamos pegando? Outra, não tenho contato com a natureza, não vou para sol nenhum, fico fechada num canto ali, me lamuriando, ou fazendo um monte de coisa séria. Nada sustenta aquilo, o meu órgão entra em falência. Se o meu órgão só está ativo porque ele está recebendo todos esses fluidos
todas essas energias cósmicas através dos chakras. Os chakras mandam para o órgão se reativa. Agora, se ele bate lá no órgão e o órgão está machucado, está inativo, porque ele não tem mais força, não tem mais nada. O meu perispírito não vai ter para onde mandar aquela energia. Ele vai buscar num órgão adjacente, lá pertinho, né? Que nem eu, por exemplo, não tenho vesícula. Apanhei uma pedra aí na minha vesícula, tive que extrair a vesícula. Mas eu tenho fígado, eu tenho pâncreas, eu tenho estômago. É tudo um conjunto, porque, gente, não existe órgão isolado. Ele é um conjunto, né? Ele pertence a um sistema. Deus é sábio, gente, né? Então, quando nós temos necessidade de passar por alguma coisa, vai buscar num órgão correspondente. Só que, por exemplo, eu tenho a consciência que eu não tenho vesícula. Então, eu me aprudento na minha alimentação. Deu para entender, gente? Então, eu sei que meu fígado, meu pâncreas vai precisar um pouquinho mais, porque já não tem a vesícula que cooperava com tudo aquilo, né? Com todo esse processo digestivo. Então, quando nós, vamos dizer, danificamos, o órgão morre, não tem mais como entrar essa energia vital, então não vitaliza, isso vai se expandindo para os órgãos adjacentes, porque vai contaminando tudo, e aí os órgãos entram em falência, o perispírito, que está recolhendo todas essas energias, não tem mais para onde mandar, morre. Porque perde a energia vital, tá? Perde o fluido vital. Então, aqui nós temos... Oi. E o ao contrário, pode acontecer também ou não? De se estender desse fluido, o ser conseguir estender. Nem você falou assim, por exemplo, a gente vai lá, pega fluido para viver 80 anos. Uhum. O projeto era viver 80 anos. Ele pode estender essa permanência por uma conduta correta ou não? Porque a gente faz tanta coisa errada que eu acho que isso é muito difícil acontecer, né? É assim, Fernandinha, por um pouco sim, mas não por muito mais, tá? Por exemplo, se você pega um fluido vital para viver 40 anos, você pode viver... se você tem uma atividade, né, importante e tal, você pode estender o período de vida por 1 ou 2 anos mais, tal. Mas nunca muito mais que isso. Por quê? Faz parte vamos dizer, da tua composição, que a gente chama composição kármica, vamos dizer assim. Você pegou o fluido para 40 anos, porque você tinha que ter experiência até os 40 anos. Só que não de uma forma fatalista, né? Você poderá estender, mas não por muito mais, tá? Porque você, é lógico que você vai estar com tudo, vamos dizer, funcionando bem, e você estende esse período que é chamada morte natural. Mas, pelo que eu tenho de conhecimento, você não consegue, por exemplo, se você veio com um fluido para 40 anos, você viveu 80. Entendeu? Porque aí é muito fluido que você vai precisar para alongar por mais 40, 50 anos. Você pode alongar aí por uns 5 anos mais, porque você está com todas as funções garantidas do teu organismo, então aquelas funções estão entrando, aqueles fluidos estão entrando, estão transitando, só que a carga que estava destinada, que o teu perispírito se saturou para ir aos poucos soltando para o corpo físico, ele não tem como retornar.
entendeu? Como se saturar. Porque, assim, o perispírito, ele se satura desse fluido universal e vai soltando aos poucos, dependendo da programação, para o corpo físico. Então, por exemplo, uma criança, a criança é ativa, pula, o perispírito, que está a comando do espírito, ele soltou, sei lá, 20%, 30% para a criança, porque a criança precisa realizar, ela precisa se movimentar, né? Não tem mais como ele pegar esses 30% que ele soltou para quando ele era criança. Então, ele pode, através das, vamos dizer, das fontes que ele se abastece durante a vida, ele pode proporcionar um alongamento de vida, mas não de uma forma, olha, inclusive tem, eu acho que é naquele livro, eu não sei se é o Libertação, do André Luiz, que ele estava programado para desencarnar. É o Libertação ou é... gente, não vou lembrar agora, que ele estava projetado para desencarnar, só que ele precisava terminar de assinar uns documentos, umas coisas para deixar a família em melhores condições. E aí, então, foi pedido permissão e eles conseguiram, né, um prolongamento de uma semana, me parece, alguns dias, para que aquele corpo fosse ativado, né? Então, há algum resquício que ainda tinha no perispírito e colocado até mesmo pela espiritualidade para que aquele homem pudesse fazer a assinatura ali da papelada que ele precisava, né? Então, um prolongamento muito intenso não se obtém. Pode se obter em alguns anos a mais, mas a programação kármica é programação kármica, tá? Então, a gente já vem, como a gente brinca sempre, né? Nós viemos com a passagem de volta comprada. Nós só não sabemos quando. Agora, nós vamos poder viver alguma coisinha a mais, caso nós tenhamos uma super, vamos dizer, valorização de todo esse conjunto, tá? Mas nunca será muito maior do que aquilo que a gente está ali, vamos dizer, programado. É que se nós temos uma programação e nós vamos cometendo despautérios nas nossas ações, nós vamos e antecipamos esse desencarne. Gente, deixa eu tocar aqui. Deu para entender, Fê? Deu sim, Dorinha. Então, aqui nós temos o perispírito, que está na 4ª dimensão, que é a dimensão do plano astral, né? No plano extrafísico. Ele passa essa energia para o duplo etérico. O duplo etérico é uma usina de transformação de energia. Ele entra pelo duplo etérico como 4ª dimensão e sai do duplo para a 3ª dimensão, que é o corpo físico, que é da onde nós estamos vivendo. Nós vivemos na 3ª dimensão. Então, nós precisamos dessa transformação. O duplo etérico é que vai fazer essa transformação da energia cósmica da 4ª dimensão para a 3ª dimensão, para a sustentação do corpo físico. Nós não conseguimos a passagem direta aqui. E o duplo etérico é que vai fazer essa transformação, que é onde vai
transformar em prana ou ectoplasma. Por que ele consegue fazer isso? Porque o duplo etérico é uma emanação do corpo físico. Quem forma o duplo etérico é o corpo físico. Então, tanto é que quando a gente morre, o duplo etérico fica, ele é enterrado junto com o corpo físico. Ele está bem próximo do corpo, nós já vamos ver isso daí no outro slide. Então, assim, ó, ele garante a vitalidade do corpo físico, a transferência do fluido vital. Todas as noites, quando dormimos, nos deslocamos do corpo físico e, através do perispírito, transformamos o fluido cósmico universal em fluido vital, vitalizando o nosso corpo físico. Essa transformação se dá no corpo etéreo ou duplo etérico, tá? Então, gente, por que é importante dormir? A gente pensa que a alimentação é que é o principal fator para manter o nosso corpo físico vivo. Não é. Porque a alimentação ela é importante, importantíssima, por sinal, mas para fazer o desempenho da parte física dos nossos órgãos, vitaminas, sais minerais, etc, etc. Ou a própria, que eu falei, da proteína animal, né? Então, isso é para manutenção da nossa parte orgânica, tá? Agora, da energia é através do perispírito que vai no depósito lá, né? Para poder enviar essa energia vital para, ou seja, a energia cósmica, para o duplo etérico, que vai transformar em energia vital, em fluido vital, para o corpo físico, tá? E aqui vem uma série de explicações maravilhosas, que não vai dar para falar agora, das obsessões profundas, do vampirismo, etc, etc. Aqui, ó, aqui vem os detalhes, né? Eu quis colocar nesse slide só para, né? Quando recordamos dos detalhes dos sonhos, é porque tivemos predisposição cerebral. A predisposição cerebral significa que as ondas mentais foram ajustadas para o registro do cérebro físico. Quando não lembramos dos sonhos, significa que as ondas mentais não foram ajustadas para o registro no cérebro físico. Esse slide aqui, né, eu uso quando dou também aula de mediunidade no cérebro espiritual. Aí a gente faz todo o estudo do cérebro espiritual. Tá? Vamos lá, vamos correr? Perispírito, os envoltórios. O que é isto aqui, ó? Entre o corpo etéreo e o perispírito existe uma cortina fluídica. Isso daqui é importantíssimo saber. Protetora, isolante, permanente, para impedir que as pressões psíquicas do plano espiritual inferior venham ter acesso à consciência do encarnado, provocando perturbações e desequilíbrios. Então, aqui né, é o plano inferior, aqui somos nós, né? Aqui é o corpo físico, aqui é o duplo etérico, aqui esse amarelinho é o perispírito, e aqui no branco é essa cortina fluídica. Gente, se não fosse essa cortina fluídica, nós estávamos perdidos, tá? Então, essa cortina fluídica aqui é permanente, né? Que é para proteger, nós não somos espíritos, somos. Quando a gente está, nós estamos em constante misturança com o mundo espiritual. Se nós não tivéssemos essa cortina, nós a todo momento estávamos, vamos dizer, sendo atacados pela espiritualidade inferior.
Aí vai falar, mas quando a gente está com obsessão, isso daí é uma outra coisa que nós vamos estudar quando a gente estudar obsessão, tal, que a gente vai perceber que daí é uma questão de sintonia também. Tem outros fatores, mas vamos ver aqui, ó, impedem também as impressões mais profundas dos sonhos. Ah, peraí aqui. Ah, tá. Se, gente, nós não tivéssemos essa cortina fluídica, a todo momento nós estaríamos sendo atacados por esse plano inferior. Elas impedem também as impressões mais profundas dos sonhos. Os sonhos, quando a gente sonha assim, que a gente tem pesadelo, a gente, ele vem tudo interpretativo, porque ele foi filtrado por essa cortina fluídica. Se ele entrasse com toda a carga energética, a gente não aguentaria, tá? E nós teríamos perfeitos ataques psicopatas, só da gente sonhar, porque nós somos mesmo envolvidos pela espiritualidade inferior, que quer, inclusive, pegar o nosso fluido vital. Ela é quem propicia o entorpecimento dos sedativos. Quando a gente toma um remedinho, a gente acha que é lá o remedinho que está fazendo, vamos dizer, efeito, né, na nossa zona cerebral, na nossa dor de cabeça, foi a cortina fluídica que não deixou que toda a energia daquele remédio fosse embora para o plano espiritual. Ela retém, aqui fica retida, para que não saia os efeitos que nós precisamos. Então, uma anestesia, por exemplo, uma anestesia geral, ela é retida, a emanação é retida na cortina fluídica, por isso que a gente dorme. Entendeu? Os barbitúricos, agora o álcool, o fumo, as drogas, aderem-se a ela, prejudicando o funcionamento. Por quê? Existe a reciprocidade. O nosso perispírito manda, ele atravessa essa cortina fluídica, por quê? Ele vai direto para os nossos chakras, para os nossos plexos. Nós não somos ligados pelos plexos, pelos chakras. O perispírito consegue atravessar essa cortina fluídica para atingir os objetivos da sustentação do nosso corpo físico, tá? Agora, quando você ingere álcool, fumo, drogas, pensamentos negativos, eles vão ficando aderidos a essa cortina. Álcool, gente, quando a gente toma o álcool, que a gente bebe, sei lá, pinga, uísque, né? Ele não emana gases, ele não emana vapor, fica aderido nas cortinas fluídicas. Como fica aderido o remedinho para dor de cabeça, não fica? Ele tem um período. Depois vai sendo consumido lá pela cortina, vai sendo evaporado e sai e pronto. Então, um whiskyzinho, uma caipirinha, vez ou outra, né? Numa reunião, uma champanhe para comemorar um fim de ano. Coisas assim que dê tempo para sair toda aquele vapor pernicioso, não vai fazer nada na nossa cortina. Agora, bebe de manhã, à tarde, à noite, de manhã, à tarde, à noite, de manhã, à tarde, à noite, fuma o dia inteiro, fuma ali 2, 3 maços de cigarro por dia, aquilo tudo vai ficando retido nessa cortina fluídica. Chega numa hora, ela não aguenta. Rompe a cortina fluídica. Sem contar que o perispírito, da mesma forma, não consegue mais nem o perispírito consegue ultrapassar praticamente
aquela densidade daquela cortina fluídica lotada de emanações deletéricas, e ela, além de não chegar à energia adequada no corpo físico, essa cortina é rompida. Sua destruição traz sérias perturbações que podem ir desde a obsessão mais profunda, aquelas possessões, né? Quando a atuação é de um desencarnado, ou até mesmo a loucura, quando a sua destruição produz lesões no cérebro. Olha o que nós podemos fazer com a nossa cortina fluídica, através de tanto procedimentos físicos quanto emocionais que vamos tendo, vamos jogando, porque, gente, tudo que é pensamento negativo, raivas, ódios, né, aquela vontade de matar um, né, que o outro se dê mal, vai formando peso na cortina e ela se rompe, né? Pode causar também alterações profundas nos próprios sentimentos, pois fica exposta e sujeita à atuação de espíritos maldosos e perturbadores, o que seja. Quando essa cortina é rompida, este jato de energia que este espírito está colocando, quando nós estamos com ela, assim, perfeita, vamos dizer assim, nós sentimos. Sabe o tiro num colete à prova de bala? A gente já assistiu vários filminhos, né, novela. A pessoa cai. Ela sente, é quase que como se ela tivesse tomado tiro, só que daí ela levanta. Está perfurado ali o colete, mas não pegou a parte interna dele. Então, a pessoa cai, tudo, mas ela levanta, ela não morre. É a mesma coisa nós com a cortina. Estamos sofrendo um ataque aqui de obsessores. Eles vêm, emitem raios deletéricos. A gente fica mal, a gente fica com dor de cabeça, fica com ânsia de vômito, fica porque está mexendo na nossa cortina fluídica. Só que não passa. Não passa, porque nós estamos com a nossa cortina fluídica ali. Opa, desculpa. A nossa cortina fluídica ali intacta. Agora, se nós rompemos essa cortina fluídica por conta das nossas ações, isso aqui passa direto, ó. Isso aqui passa direto. E aí nós vamos tendo a destruição do nosso próprio corpo físico. Porque ela vai passar e vai atingir. E vai atingir de tal sorte. Então, para o que é bom os passes? Para restabelecer a cortina fluídica. Então, nós vamos tendo os nossos procedimentos, as nossas raivas, as nossas coisas, e conforme nós vamos afinando, ela vai se afinando, ela vai perdendo força. Aí a gente toma um passe, né? Ou começa a ouvir músicas boas, começa a ter alegria, começa a sorrir, fala, chega, não quero mais isso para mim. Então, a gente vai fortalecendo essa cortina fluídica, essa cortina energética, e vai formando que nem um escudo, para que eles não penetrem. O rompimento dessa cortina pode gerar esses andarilhos que falam sozinho, que já não tomam banho, né? Estão andando pelas calçadas. Não adianta separar, conversar, falar com ele, querer saber o nome, ele já não sabe mais quem ele é. Ele está totalmente coordenado pelos espíritos inferiores. São várias
várias pessoas que falam, vários seres que estão falando com ele, estão atuando diretamente nos centros de energia dele, e ele está totalmente deslocado. Muitas pessoas estão em manicômios, loucas, porque estão por conta dessas entidades. Tem mais coisas, viu, gente, que nós vamos parando. Aqui, olha, é a figura de uma pessoa aqui, ó, as mãos. O rompimento dessa cortina, que os espíritos atuam direto no corpo físico. E aí, gente, quando rompida verdadeiramente, muito raro conseguir se reconstruir essa cortina fluídica, viu? Aqui, esse desenho do perispírito, né? Em desdobramento, né? No sono, que aqui é o corpo físico dormindo e o perispírito em desdobramento. Vamos agora falar um pouco do duplo etérico. Olha, aqui é o espírito, aqui é o corpo mental, corpo astral, perispírito, duplo etérico e corpo físico. Olha como é que é a ligação de um para o outro. Não é um junto do outro, um em cima do outro. É um perto do outro, projetados e comunicando-se através dos chakras. Corpo etérico, composto de fluidos emanados do corpo denso, suscetível de inúmeras manipulações. Ou seja, ele é totalmente plástico, ele se modifica, vamos dizer assim, dependendo da necessidade. Comumente utilizada nas materializações. Quando faz a materialização, é o duplo etérico que é bastante utilizado, que já está um tanto modificado sob o nome de ectoplasma, porque é no duplo etérico que está a quantidade maior de ectoplasma. Adstrito ao corpo físico, ele está ali a uns 3, no máximo 5 centímetros do corpo físico. Ele está aqui bem pertinho, porque ele é que atua no corpo físico, podendo ser considerado como a parte superficial do perispírito e mais próxima do corpo denso. Ou seja, o perispírito, vamos dizer que a parte mais externa do perispírito é o corpo etérico. E o corpo etérico e a parte mais superficial do corpo físico já é o duplo etérico. Eles se misturam, porque eles se projetam. O corpo perispiritual, por exemplo, não termina aqui assim. Ele vai, esse projeta e encosta aqui. Essa parte exterior do duplo etérico é a parte exterior do perispírito. Aí aqui ele se adensa, pegando o fluido cósmico, ele vai se adensando, formando o fluido vital, que é o ectoplasma. Aqui, a parte mais superficial do corpo denso, que é o corpo físico, é a parte externa do duplo etérico, mandando a mensagem para o corpo denso. E, ao contrário, é a mesma coisa, tá? Que é o corpo denso, ele vai mandando as sensações, junta aqui, passa para o duplo etérico, que passa para o perispírito, que vai mandar aqui para o espírito, tá? Entendendo? Vamos lá? Corpo etéreo, aqui é as fotos, né? Aqui, olha o corpo etéreo, que é o duplo etérico, bem pertinho do corpo físico, tá? Aqui o duplo etérico, bem pertinho do corpo físico. Aqui é o ectoplasma. Gente, o ectoplasma, que é essa emanação do corpo etérico, né? Olha como que ele sai. Os doadores de ectoplasma, de ectoplasmia, chamada ectoplasmia,
que faziam as materializações. Antigamente se fazia sessões de materialização, agora já é bem mais raro, né, termos médiums de ectoplasmia. Ele sai pela boca, é assim mesmo, gente, as fotos são meio impressionantes, mas é assim, e sai daqui, esse ectoplasma vai grudar, vamos dizer, vai contornar o perispírito que está ali se apresentando para ser materializado. Pode sair aqui pela orelha, sai por todos os orifícios, tá vendo? Pelo nariz, pela orelha, e vai, vamos dizer, colando. Olha, aqui tem um espírito, tá vendo? Está sendo materializado, está saindo o ectoplasma do médium e vai colando nesse perispírito do espírito comunicante, vamos dizer assim, e vai refazendo, vai contornando a ponto do espírito, que é o perispírito, ser visível a olho nu. Tá vendo? Aqui também é a emanação do o ectoplasma aderindo ao corpo, tá? Aqui é o fígado, o pâncreas, que é um dos... O ectoplasma, gente, ele é a base maior da formação dele, são as mitocôndrias, que depois a gente pode falar sobre ela, mas não mais hoje, que já são quase 11 horas, vocês vão me matar, né? Perispírito e os envoltórios. Então, aqui a cortina fluídica, como eu já falei, né? Que são os envoltórios do corpo físico. Aqui é aquele outro slidezinho, que é o espírito. Aqui o corpo mental, que é a ligação da terceira. Aqui o verde é o corpo astral, a corpo astral não, o corpo emocional. Esse azul é o corpo, vamos dizer assim, do mental concreto, que é o corpo mental, e aqui é o espírito. Perispírito, periférico, corpo físico. Então, nós vamos aqui, ó. Corpo físico é o corpo material. Aqui. Corpo físico é o corpo material. Corpo etéreo é o corpo vital, que é a vida, gente. Não é ele que transforma o fluido cósmico em fluido vital? Então, ele é o corpo vital. O perispírito é o corpo astral. Aqui é o corpo astral. Ou seja, é o que está em contato com o astral. O extrafísico. As emoções estão no corpo emocional. Aqui, é aqui o verde. Então, é o nosso plano emocional. Como é que sai isso tudo? Ele bate no corpo emocional para poder ser interpretado pelo espírito, gente. Por quê? Emoção é sentimento, né? A emoção, ele é fluídico. Então, vai ter mais condição de ser transformado para o espírito interpretar. Aqui, esse azul é o corpo mental, que são os nossos pensamentos que caem no corpo mental concreto, que vai ligar aqui no espírito. Gente, esses três aqui, esses 4, 1, 2, 3, 4, são praticamente 5, né? Esses 5 estão em contato com a terceira dimensão, que é onde a gente habita. Então, até este corpo aqui, que é os pensamentos, é o mental concreto, nós temos alcance agora na nossa terceira dimensão. E por isso que precisamos desses corpos todos para poder entender o mecanismo todo que nos habita.
A intuição, a mônada, a intuição faz parte do mental abstrato e a mônada do mental superior, o eu superior, que já não faz mais parte, vamos dizer assim, da terceira dimensão. Já pega a quarta, a quinta, a intuição, que é o mental abstrato, e o mental superior, ele já vai lá para a quinta dimensão, porque até o perispírito, né, está na quarta dimensão. Agora, mental abstrato e mental superior já está na quinta dimensão, que nós não temos muito contato. Nós precisamos saber abstrair bem os nossos pensamentos, para podermos atingir a quinta dimensão. Quando nós estamos em êxtase, quando nós conseguimos uma perfeição maior, moral, aí a gente consegue atingir um pouco mais a quinta dimensão, tá bom? Atualmente, no mundo de expiação e provas, a intuição e esse mental superior nos chega condensado, porque nós não temos capacidade aqui para interpretar estes planos aqui superiores, tá certo? Como nós estamos falando em envoltórios, então, são todos esses envoltórios, corpo vital, corpo astral, corpo emocional, mental concreto, mental abstrato, mental superior, faz parte da mônada, do que nós somos, princípio inteligentes. Embora não tenhamos acesso fácil, mas é envoltório nosso. Aqui nós estamos aí meio proibidos, porque nós não sabemos mexer com isso aqui não, gente. É o eu superior, é o contato com a nossa superioridade. Nós ainda não temos moral para isso. Aí nós temos a nossa cortina fluídica, que é essa aqui, né, branquinha aqui, e a aura que nós já falamos, que está em torno do nosso corpo. Aqui é uma ilustração da evolução espiritual nesses corpos. Corpo físico, corpo vital, porque conforme nós vamos evoluindo, gente, nós não vamos ter mais necessidade do corpo físico, certo? Aí, corpo vital, que é o duplo etérico, corpo perespiritual, que é o corpo astral. Aqui é o corpo emocional, corpo mental concreto, o corpo mental abstrato, e aqui é o mental superior, né? Que é a mônada que nós somos, a identidade espiritual, fascículos de luz. Fim. Tá bom? Gostaram?